Fala pessoal, beleza? Pessoal, é o seguinte, agora nós vamos encerrar o módulo com essa aula aqui, que é uma aula importantíssima. Então o que nós fizemos aqui? Só dando uma revisada nesse módulo. Nós falamos aí do manejo de cria, falamos do manejo de recria e falamos aí da importância em você fazer um planejamento aí de longo prazo junto com o seu cliente, né? Mostrando para ele aonde que o negócio dele pode chegar. E aí, pessoal, essa aula aqui eu considero uma das aulas mais importantes, porque é onde a gente vê que o produtor mais erra. Normalmente, o produtor erra demais na hora de fazer investimento. O produtor acaba investindo errado. Só que agora que você está fazendo esse curso com a gente aqui, que você está acompanhando essa construção de raciocínio conosco aqui, você vai ser capaz também de chegar na fazenda ou de olhar para a sua fazenda e construir um raciocínio em cima daquilo que é prioridade para fazer o investimento. Beleza? E como que a gente faz isso? Simplesmente seguindo a linha de raciocínio que nós traçamos aqui até agora, pessoal. Como que é feito como que a gente constrói a linha de raciocínio para poder balizar o que eu preciso investir primeiro? Vamos pensar junto? Vamos lá. Pessoal, o que é a primeira coisa que nós tratamos nesse curso aqui? A primeira coisa que nós tratamos nesse curso aqui é o pré-requisito para a produção de leite, não foi? Nós falamos aqui que não existe produção de leite sem produção de comida. Então, toda vez que você for pensar naquilo que deve ser investido primeiro na propriedade, nós vamos pensar no pré-requisito para a produção, que é o quê? Produzir comida. Então, o primeiro aporte de investimento de qualquer fazenda de leite deve ser em cima da produção de comida. É aqui que precisa ser feito o primeiro investimento. Por quê? Se ele não investir na produção de comida, em ter comida em quantidade, e aí principalmente quantidade suficiente para atender a demanda do rebanho dele o ano inteiro, não vale a pena, nenhum outro investimento vai compensar isso aí. Vai compensar essa grande cagada que ele fez de já ter investido errado. Então, o primeiro investimento aí, disparado, o investimento número 1 de qualquer fazenda de leite é produção de comida. E aí, essa produção de comida vai ser investindo em ampliação de áreas para produção de comida, né? Aumentando as áreas para produzir comida, abrindo novas áreas para produção de comida, ou talvez investindo em maquinário que vai ser imprescindível para fazer com que ele consiga produzir comida. Então, aí seria a aquisição aí de máquinas para a produção de comida. Infelizmente, isso aqui é imprescindível, não dá para abrir mão disso. E aí, pessoal, esse investimento ele precisa ser feito. Se esse investimento for ficar muito caro, esse investimento ele precisa ser feito com recurso de banco. Gente, o produtor está assistindo aqui, produtor de cara, você precisa começar a aprender a trabalhar com crédito rural, tá? Porque o crédito rural é um crédito subsidiado e é muito mais negócio você aplicar o dinheiro que você tem guardado aí a qualquer CDBzinho aí, qualquer banco virtual desses bancos novos que tem no mercado aí hoje que geram 1% ao mês e pegar aí um crédito rural aí de 4,5%, 5,5%, 6,5% ao ano para poder pagar, às vezes até com carência de 3 anos para começar a pagar. Então, produtor de leite que é esperto e que é empreendedor, ele precisa aprender estratégia para trabalhar com dinheiro também, tá joia? Não esqueçam disso. Então, o que é o primeiro investimento que qualquer produtor precisa fazer no negócio dele? É a produção de comida. Acertou a parte da produção de comida, pessoal? Então, nós acertamos a parte da produção de comida. A segunda coisa que nós falamos foi da venda. Não falamos de pecuária de leite, não. Falamos que qualquer negócio sobrevive com venda. Precisa vender para sobreviver. É leite, é corte, é lavoura, é empresa de consultoria, é fábrica, é padaria, é lanchonete, é fábrica de calçado, é fábrica de laticínio, qualquer coisa precisa vender, sem venda nada feito. E aí, pessoal, o que nós precisamos pensar na indústria de leite? Nós precisamos pensar na venda, pensando na venda, nós precisamos pensar na nossa indústria, né?
onde o nosso produto que está sendo produzido, onde ele é produzido na fazenda, e nós precisamos pensar na nossa loja, porque nós vamos ter que vender. Então, a partir do momento que sua parte de comida está estruturada, seu gado não passa fome mais, você vai precisar fazer um investimento na sua estrutura de ordenha. É onde sai o produto que vai pagar as contas. Além disso, pessoal, a partir do momento que você faz um investimento em ordenha, você está investindo naquilo que é usado na fazenda de 2 a 3 vezes por dia, 365 dias no ano. Então, a propriedade que quer crescer e quer desenvolver com leite, ela precisa ter uma sala de ordenha que proporcione para o ordenhador conforto para trabalhar. Então, pessoal, canzil, balde ao pé, ou canzil com transferidor não proporciona conforto para ninguém trabalhar. Não adianta pedir para um ordenhador fazer pré-dip, fazer pós-dip, fazer secagem de teto na vaca, sendo que toda vez que ele for fazer isso, ele tem que abaixar. Vamos fazer uma conta idiota aqui? Gente, olha só, vamos pensar num rebanho aqui, num plantel de 30 vacas. Se o ordenhador precisar fazer todos os procedimentos de ordenha do jeito certo, amarrando a vaca para poder ordenhar numa ordenha de canzil, esse ordenhador ele vai ter que dar 8 abaixadas por vaca por ordenha. Ah, Luco, não é isso tudo não, né não? Olha só se não é. Ele vai abaixar uma vez para amarrar a vaca, ele vai abaixar uma vez para fazer um teste da caneca, ele vai abaixar outra vez para poder secar o peito da vaca, 3 abaixadas. Vai abaixar, amarrou a vaca, fez o teste da caneca, depois do teste da caneca ele vai fazer o pré-dip, 3 abaixadas. Vai secar o peito da vaca, 4 abaixadas. Vai colocar a máquina, 5 abaixadas. Vai tirar a máquina, 6 abaixadas. Vai fazer o pós-dip, 7 abaixadas. Vai desamarrar a vaca, 8 abaixadas. 8 abaixadas por vaca para poder fazer uma ordenha bem feita. Bem feita não, para fazer o que precisa ser feito. Vezes 30 vacas, 240. Se tiver que fazer ocitocina para a vaca descer o leite, você pode botar aí mais 1 ou 2 abaixadas por vaca. Então quer dizer que um ordenhador, pessoal, ele faz de 240 a 300 agachamentos por ordenha para poder fazer uma ordenha de 30 vacas. Vocês acreditam que a vida útil desse ordenhador aí vai durar quanto tempo? Vocês acreditam que esse ordenhador aí, às vezes é você que está assistindo esse curso ordenhador, vai ter joelho e coluna para fazer isso aí quanto tempo? Nós estamos falando, pessoal, de uma pessoa que faz 600 agachamentos por dia. Nós estamos falando de um atleta aí de alto desempenho. E aí vai dar problema de joelho e vai dar problema de coluna. Então, ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando na indústria de onde a gente fabrica o produto para venda e aonde nós vamos expor o produto para venda, que aí é o anexo da sala de ordenha, que é a sala do tanque, nós estamos proporcionando qualidade de vida e sustentabilidade no negócio. Ô, gente, quem está fazendo ordenha abaixando de vaca até hoje, o seu negócio corre um sério risco de não funcionar no curto prazo. Por quê? Se acontecer algum acidente de trabalho, ou se você machucar o joelho e a coluna a ponto de não conseguir ordenhar e não conseguir ninguém para poder fazer a ordenha no seu lugar, o que você vai fazer com as vacas? E se você não tiver dó de você, se você for o produtor de leite e o dono e você que faz a ordenha, a pergunta que eu te faço é: quem que vai ter dó de você? Como é que você vai conduzir isso aí para frente? É impossível, pessoal. Você tem que prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. Você não pode cair na rotina e não ver que tem como melhorar a sua condição de vida. E aí, para ordenhar 30 vacas, às vezes você gasta lá 2 horas por dia. Vamos supor que você e um funcionário gastam 2 horas por dia de manhã, mais 1h30 de tarde. 1h30 de tarde. Né? Então, o total aqui, ó, seria um gasto aí de 3,5 horas por dia.
Só que nós somos 2 pessoas, não é um sozinho que faz ordenha. Vezes 2. Então, 7 horas homem trabalhado no dia só para fazer ordenha. Aí você vai lá, faz um investimento em uma sala de ordenha, pega o recurso no banco, no juro de 5% ao ano, 6% ao ano, com 3 anos de carência para pagar, e sua ordenha aí passa a demorar 1 hora de manhã e 40 minutos de tarde. E aí, em vez de ser 2 funcionários, um só faz. Opa, um só faz. Dá até para ter folga agora no final de semana. Ó, gente, investir em ordenha, minha vida mudou. Um homem. Então, nós saímos aí de 7 horas por dia por homem para 1 hora e 40 minutos por dia por homem para fazer ordenha. Olha que legal, olha que mágica, olha a mágica acontecendo. Por quê? Porque você fez o investimento certo. Você investiu no lugar certo. Então, vamos lá. Vou construir a linha aqui de novo. 1, comida. 2, ordenha. Qual ordenha? A melhor possível. Bem dimensionada. Ah, eu quero ter 60 vacas. Mete logo uma ordenha de 6 posições de cada lado já, para você fazer uma ordenha rápida. Pessoal, ordenha precisa ser eficiente e rápido. Ordenha não. Tudo que for operação de rotina precisa ser rápido. Precisa ser bem feito e precisa ser rápido, porque é feito todo dia. Sábado, domingo, feriado, dia santo, Natal, Ano Novo, tudo. Então, primeiro, investe em comida e aí o segundo você vai fazer investimento em ordenha. Terceiro investimento, pessoal, qual que é a terceira prioridade de investimento? Sempre as prioridades de investimento, pessoal, vão ser naquelas operações de rotina, naquilo que te toma mais tempo. Aí o terceiro investimento aqui, nós podemos pensar aqui no processo de alimentação. Aí nós temos 2 linhas aqui para ser investido. A primeira linha seria facilitar a rotina de trato. E aí seria construindo aí uma pista de alimentação. O que é o pulo da vaca da pista de alimentação? Toda propriedade que caminhar para construir uma pista de alimentação, ela tem que construir uma pista de alimentação num local adequado, e aí o mesmo para a sala de ordenha, já pensando no crescimento do negócio. Pensando que daqui a 10 anos você vai ter 200 vacas. Você já tem que estruturar a pista de alimentação num local que vira um composto. Então, eu já construí a pista de alimentação do meu rebanho na orientação certa e num local certo que no dia que eu quiser eu transformo a pista de alimentação do meu composto e vai estar pronta. E aí, quando você partir para a construção do compost, o que você vai estar entregando aí para o seu negócio? Primeiro, você vai estar entregando para as vacas ambiente controlado, você vai estar tirando ela do sol, você vai estar tirando ela da chuva, vai estar tirando ela do barro. Então, você está entregando para as vacas aquilo que ela vai te retornar com produtividade. E o que você vai estar entregando para o seu negócio? Você vai estar reduzindo várias variáveis do seu sistema que até então você não controlava. Sol, chuva, barro, mastite, problema de casco, tudo aquilo que estava à mercê do acaso, à mercê do tempo, você reduz o seu sistema quando você passa por um sistema de confinamento desse aqui. Ah, Lucas, e o que essa redução aí de variáveis do seu sistema, você reduziu as variáveis do seu sistema, o que isso aí vai proporcionar para o negócio? Eu não sei se vocês lembram, mas eu falo que pré-requisito para você ter escala em tudo aquilo que você for fazer é você melhorar os processos e reduzir as variáveis. Reduzir o que pode dar errado. Então, você vai ter melhores processos e redução de variável. Com isso, você vai atingir aí a danada, a tão sonhada escala de produção. A escala de produção vai pagar a conta daquilo tudo que você investiu. Isso aí vocês podem ter certeza. Porque quando você entrega a escala de produção para dentro do seu sistema, quando você aumenta a produtividade do seu sistema, quando você intensifica, esse sistema retorna e te paga tudo todo o investimento que foi feito. E isso aí, a gente vivencia isso aí direto. Beleza, pessoal? Só um detalhe importante aqui. No investimento 3 aqui, nós falamos que nós vamos investir em pista de alimentação
ou nós vamos investir em um galpão para armazenamento de insumo. Galpão para armazenar insumo. Ah, Lucas, por que investir em galpão para armazenar insumo é tão importante assim? Porque você ter a estrutura para armazenar o insumo é o primeiro passo para você poder comprar os insumos mais baratos e você conseguir produzir o leite mais barato. Então, a pista de alimentação aqui, dentro da rotina, ou o galpão para armazenar insumo aqui, elas podem gerar aqui uma dúvida, né? Vou até apagar aqui um símbolo de diferente, mas o que pode gerar aqui, na hora de você fazer investimento, é uma dúvida de qual que você vai investir primeiro. E aí cabe a você, com o seu consultor aí, identificar dentro do seu sistema o que é mais urgente. É mais urgente você melhorar a sua operação de rotina de alimentação das vacas, ou é mais urgente você começar a fazer uma compra estratégica de insumo e estocar insumo para começar a produzir mais barato? Por quê, pessoal? A partir do momento que você compra melhor, o que entra na boca da vaca está entrando mais barato, no outro dia seu leite produzido está mais barato, sua margem aumenta. Então, acaba sendo um grande pulo da vaca também você abaixar o seu custo de produção aqui. Então, quando você investe em um galpão para armazenar insumo, você está abaixando o custo de produção. Então, é um investimento extremamente interessante. E aí, pessoal, quando nós vamos pensar em investimento, nós não estamos falando em mega estrutura não, gente. Aqui nós podemos estar falando aqui de estruturas simples. Então, as estruturas elas precisam ser coerentes com a realidade de cada propriedade. Beleza? O que nós precisamos evitar? Nós precisamos evitar fazer estrutura sem planejamento. Às vezes o produtor faz um puxadinho daqui, um puxadinho dali, que daqui 6 meses ou 1 ano ele tem que desmontar para fazer outro porque não deu certo. Então, isso precisa ser antecipado. Esse tipo de planejamento, esse tipo de visão estratégica, ela precisa ser antecipada. Ao mesmo tempo, pessoal, então nós falamos aqui de galpão para armazenar insumo, falamos de pista de alimentação, né? Que aí seria o investimento aqui, um desses aqui vai ser o investimento 3 ou 4, né? E a partir daqui, a pista de alimentação eu falei que ela poderia virar o compost. Ah, Lucas, mas o compost é o investimento 5? Não necessariamente. Por quê? Antes de pensar no investimento 5, vou chegar com ele cá para baixo, no investimento 5, nós precisamos pensar aqui em outras coisas. Por exemplo, o que a gente pode pensar aqui de investimento 5? Um sistema de reaproveitamento de dejeto. Às vezes você precisa começar a aproveitar o esterco que está sendo produzido na sua propriedade para aumentar a produtividade das suas lavouras. Então, o 5 aqui pode ser, por exemplo, aproveitamento de dejetos. Porque, gente, tudo que você diminui de desperdício, e quando você não aproveita o dejeto é desperdício, você coloca dinheiro no bolso, no curto prazo. Então, aproveitamento de dejeto com objetivo de aumentar a produtividade das suas lavouras. Então, é uma boa área para poder fazer um investimento 5. E aí, no investimento aqui 6, de prioridade, e talvez pode ser 6 ou 5 também, de acordo com a necessidade de cada fazenda, seria investir em estrutura para fazer a cria e a recria. Então, estrutura física de bezerreiro. Estrutura física de bezerreiro. Bezerreiro. Beleza? Então, por que, pessoal, investir em estrutura física de bezerreiro? Porque se você tiver um problema urgente de mortalidade de bezerra, a cura de umbigo está bem feita, a colesterol está bem feita, e você chegar à conclusão que a sua estrutura está muito precária e não está dando conta da quantidade de bezerra que tem para nascer, não vai dar conta, obviamente, nesse momento, você vai ter que parar aí, às vezes, o cronograma aqui e investir em estrutura de bezerra. Por quê? Nós não podemos nem sonhar em perder bezerra, né, pessoal? O futuro da fazenda aí vem das bezerras. Então, o investimento em estruturas aí de cria e recria também precisa ser pensado nesse momento. Pessoal, o que é a visão importante aqui? Ah, Lucas, nós temos que fazer estruturas aí, megas estruturas, coisa mais chique do mundo, isso aqui, nada disso, gente.
Nós vamos fazer estrutura coerente de acordo com a realidade de cada propriedade. Então, os investimentos precisam ser pensados de maneira estratégica. A única coisa que nós não podemos fazer é ter que quebrar um trem para poder fazer outro porque ficou ruim, ficou errado. Às vezes, puxadinho demais, gambiarra demais dá errado. Então, é melhor você pegar um recurso no banco e fazer uma estrutura definitiva, uma coisa que presta de fato, que vai servir aí para 50 anos para frente, do que fazer uma gambiarra, um trem que vai durar aí 6 meses, 1 ano, 2 anos e vai ter que refazer alguma coisa. Jogar dinheiro fora, esse tipo de atitude aí, a atividade não vai aceitar de jeito nenhum. Beleza, pessoal? A ideia dessa aula aqui era realmente ajudar a vocês a construir uma lógica para fazer os investimentos na propriedade. Por quê? Muitas vezes a gente chega na propriedade e o produtor ele está preocupado em investir, ele tem trator, tem plantadeira, tem ensiladeira, dá conta de produzir a comida que ele precisa, e o produtor está preocupado em comprar um trator novo, uma plantadeira nova e está tirando leite num canzil de balde ao pé até hoje. Às vezes é ele a esposa, às vezes é ele um filho, às vezes é ele um funcionário, e isso aí agride mais, sabe, gente? Agride eles mesmos, e se não chegar ninguém lá para falar que ele deveria estar fazendo diferente, vai ficar assim ainda por muitos anos. Então, lembra daquela prosa nossa? Vamos assumir o nosso papel aí de agente de transformação e vamos realmente fazer a diferença na vida dos nossos clientes aí e na vida da nossa família. Se for o caso de você ser o produtor de leite aí e o responsável pelo sucesso do seu negócio. Beleza, pessoal? Assim nós encerramos esse módulo 5 e encontramos novamente aí no módulo 6. Até lá. Valeu, galera. Obrigado.